Boa tarde a todos. De início eu gostaria de pedir, eventualmente as pessoas que estão mais para trás, se possível viessem um pouquinho mais para frente. Como a nossa proposta hoje aqui é mais um debate, uma conversa com nossos convidados, nós estamos com um probleminha do microfone sem fio. E aí, na hora de fazer as perguntas, seria interessante estar mais perto para eles poderem ouvir com clareza, né? A gente chegou do almoço agora, eu espero que vocês tenham se alimentado o suficiente para aguentar o tempo, né? Mas não muito a ponto de ter algum tipo de sono, né? Eu acho que a maioria tem conhecimento de economia, espero que as pessoas tenham encontrado ponto de equilíbrio na quantidade do almoço, né? Então nós damos início agora ao terceiro e último segmento do segundo encontro de Escola Austríaca de Brasília, que a gente iniciou ontem. Antes de mais nada, eu quero agradecer o apoio da Livraria Cultura, que muito gentilmente e prontamente nos cedeu o seu teatro para essa tarde. Nós temos alguns livros ali fora, do Instituto Mises Brasil também. Quem quiser adquirir depois vai ter essa oportunidade. A proposta aqui hoje é discutir um pouco e olhar em perspectiva os 5 anos da crise financeira internacional iniciada em 2008. Né? Resgates de grandes corporações, instituições financeiras, injeção maciça de liquidez, né, um eufemismo para impressão desenfreada de moeda, seguida de reduções drásticas das taxas de juros mundo afora, chegando até níveis de taxas reais negativas, algo bastante curioso em termos econômicos. Dívidas nacionais em moratória parcial, como no caso da Grécia, mais e mais regulação dos mercados. Essas foram as principais medidas adotadas pelos governos sobre a promessa de retomada de um novo período de crescimento. Depois de 5 anos de crise financeira internacional, não vemos no horizonte sinais de recuperação consistente nas principais economias. Ao contrário, ganha força o temor de um novo período recessivo e mais, poucos foram os momentos de tamanha instabilidade dos mercados financeiros. No Brasil, os efeitos da crise e as medidas aqui adotadas se confundem com a nossa sina de crescimento errático. Anos de modesto avanço são sucedidos por períodos de estagnação. A novidade aqui entre aspas, é que estamos agora sob a ameaça da volta da inflação de preços. A conjuntura, o cenário conjuntural, nacional e internacional, pode apresentar pequenas variações, mas as perguntas permanecem as mesmas. É possível apontar as verdadeiras causas da crise de 2008, que perdura até hoje? Sim. As ações tomadas pelos governos e seus bancos centrais fizeram ou fazem algum sentido? O que esperar para os próximos 5 anos? Abordando essas e outras questões, a proposta para essa tarde é que cada um dos nossos convidados exponha a sua visão sobre esses 5 anos de crise financeira mundial. Cada um terá a palavra por mais ou menos 15 minutos. Logo após, a plateia poderá fazer perguntas aos convidados. Conforme a nossa programação, teremos cerca de 1 hora de debate. Acho que vai ficar um espaço bem interessante para as pessoas poderem conversar aqui hoje. Eu passo agora a apresentação dos nossos convidados. Aqui ao meu lado, Hélio Beltrão é fundador e presidente do Instituto Mises Brasil. Tem MBA pela Columbia University de Nova York. É membro do Conselho de Administração do Grupo Ultra, que controla Ipiranga, Texaco e Ultragás. Fundador e membro do Conselho de Governança do Instituto Milênio. Tem proferido diversas palestras pelo Brasil sobre Escola Austríaca de Economia, bancos centrais, intervencionismo e empreendedorismo. Com larga experiência no mercado financeiro, já vivenciou, infelizmente, diversas crises financeiras nas últimas 2 décadas. Ao lado dele, Leandro Roque, que é editor e tradutor do site do Instituto Mises Brasil.
Traduziu também A Tragédia do Euro, livro lançado em 2012 pela Vide Editorial. Publica desde 2008 artigos que analisam a conjuntura nacional e internacional à luz da Escola Austríaca de Economia. Com linguagem simples e didática, seus textos sempre são recheados de boa teoria e dados valiosos. Na sequência, o Biratã Jorge Ori, que é doutor em Economia pela Faculdade Getúlio Vargas, presidente executivo do Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista, CIEP, diretor acadêmico e membro honorário do Instituto Mises Brasil. Por muitos anos foi um dos poucos economistas no Brasil a manter vivo o pensamento econômico austríaco. E por fim, com a sua inconfundível gravata borboleta, Bruno Garchagen, que é mestre em Ciências Políticas, em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Oxford. Também é podcaster do Instituto Mises Brasil, colunista do site ordemlivre.org, coautor do blog português O Insurgente, além de manter seu próprio site, brunogarchagen.com, no qual trata de filosofia política, relações internacionais, economia e cultura. Já publicou artigos e concedeu entrevistas para diversos veículos, dentre eles o Globo, Folha de São Paulo e para a revista portuguesa Atlântico. Eu passo a palavra para o meu convidado aqui à minha direita, para a gente começar a atividade de hoje à tarde. Muito obrigado. Obrigado a todos por ter vindo e aturar um assunto tão chato num sábado de sol, mas de qualquer forma agradeço ao Daniel por essa iniciativa fantástica, já no segundo ano do Encontro Nacional de Escola Austríaca, e pelo desenvolvimento do grupo de estudos da Escola Austríaca, que está fantástico. Então, deixa eu começar. O que eu queria propor, Daniel, é fazer uma contextualização da crise, porque a gente só falar da crise sem falar de algumas coisas fundamentais que vieram antes da crise, eu acho que não vai fazer muito sentido. Então, primeiro, o que esse negócio de banco é um negócio diferente de negócios tradicionais? Porque você tem o tal do depósito, né, que você pode sacar a qualquer momento, e para quem já estudou economia, tem o tal do multiplicador keynesiano, monetário, que você faz com que então os bancos tenham em caixa muito menos do que tem de depósito. Então o banco sempre corre o risco de que as pessoas resolvam sacar por qualquer motivo, em geral em momento de algum pânico, uma crise qualquer, e o banco pode, de um dia para o outro, quebrar. Ao contrário de uma empresa que não tem depósitos, ela tem dívidas e ela tenta, em grande medida, fazer um casamento entre os prazos de pagamento da dívida e o prazo que ele vai receber o dinheiro. O banco ele já nasce com um descasamento fundamental, porque tem os depósitos à vista, enquanto os ativos do banco, em geral, são muito mais longos, são empréstimos de longo prazo. Então, até, grosso modo, 100 anos atrás, 100 anos atrás, por exemplo, não existia o Banco Central americano, né? Então, os bancos quebravam quando as pessoas, então, percebiam que aquele banco estava exagerando nesse descasamento de prazos, exagerando nessa tal de reserva fracionária, que é ter menos dinheiro do que você tem que ter para atender os seus depositantes, né? E as pessoas, quando sacavam, então o banco quebrava. Então o banco já sabia disso no passado e tinha um nível de capital, de reservas, muito maior do que hoje, por exemplo. Só que na Grande Depressão, né, teve uma quebradeira muito grande em bancos dos Estados Unidos e o governo americano decidiu instituir o seguro-depósito, né, que a gente tem hoje aqui, tem nos Estados Unidos, etc. Os reguladores, então, perceberam o seguinte: olha, se a gente agora deixar os bancos livres, como eles eram antes, né, como agora tem o seguro-depósito, então as pessoas não tomam tanta conta se o dinheiro dele está num banco seguro, porque independentemente de o banco ser seguro ou não, a pessoa estaria assegurada de que teria o dinheiro pelo governo federal. Então eles falaram: a gente tem que estabelecer alguma regra para esses bancos de alavancagem, etc. E daí começou a nascer a Basileia I,
que é uma série de regras que diz que você tem que ter uns certos capitais mínimos baseado no tipo de ativo que você tem. Então, se você tem um ativo de muito baixo risco, né, que considerava-se, por exemplo, os títulos públicos de governo, né, hoje a gente acha isso uma maluquice, porque você vê que a Grécia e outras porcarias não pagam. Né, mas, na época, né, as pessoas achavam, então, que esses títulos públicos teriam risco zero. Então, esse aí não precisava de capital para dar suporte a uma eventual perda nesse título. Mas outros títulos, por exemplo, hipotecas, era considerado risco de 50%, né, e outras coisinhas eram considerado risco de 100%, então você teria que ter, grosso modo, 8% de capital para esses ativos. No mínimo você tinha que ter lá 8%. Porque a gente também hoje sabe que é uma maluquice, né? Porque se o mercado pode cair numa semana, essa semana, por exemplo, eu vou até falar depois, o ouro caiu 14%. Então, se o banco tivesse lá ouro, o 14% evaporaria o capital desse banco. Então, já partiu como um valor muito baixo, e não é surpresa, porque os reguladores vão fazer o que os bancos meio que topam ou deixam, ou que sejam capazes de absorver. O regulador não poderia chegar e falar, olha, eu quero que vocês tenham 50%, quando na verdade aquilo causaria uma quebradeira ou fechamento de quase todos os bancos. Então acaba que o regulador falando, olha, então vamos fazer o seguinte, 8% dos ativos ajustados a risco, etc. E com o tempo, isso já começou a dar problema na década de 70, depois quebrou o Continental Bank dos Estados Unidos em 84, e eles começaram a ver que realmente a coisa precisava ser elaborada. Se formalizou a Basileia I, que até então eram só algumas regras esparsas, então se formalizou a Basileia I com essas regras, etc. E com o tempo resolveram incrementar as regras, falaram, você tem um número só para refletir toda a realidade, isso aí, por que a gente não sofistica isso? E teve então nos anos 90 um grande incentivo para os bancos usarem como ativos hipotecas. A Basileia II passou a ter o peso para ativos de boa qualidade de hipotecas, um peso muito menor, você precisava colocar muito menos capital do que na Basileia I, né, se fosse de alta qualidade esses ativos, considerados pelas agências de rating como de boa qualidade. E houve um enorme aumento de empacotamentos de hipoteca, os bancos passaram a investir em seus ativos uma quantidade gigantesca de hipotecas, né? Isso veio acontecendo desde a década de 90. E aconteceu, e aí chegou no ano 2000, aconteceu um fato extremamente relevante, que foi o estouro da bolha de internet. Então, além de você ter, de um lado, uma questão regulatória que estava em evolução, você teve o Banco Central americano se comportando como o salvador, né? Que é conhecido até, esse comportamento era conhecido como o put de Greenspan. O put é que ele salva, né? Então, quando dá um problema, ele vai lá, injeta liquidez e salva os bancos. Então, todo mundo sabia que na hora H, se desse problema, o Greenspan ia salvar. E não foi diferente do que aconteceu. Quando estourou a bolha da internet, o Banco Central americano reduziu os juros do nível de 5% para 1% durante muito tempo, durante uns 2 anos. Também teve o 11 de setembro, tudo isso ajudou nessa coisa, porque a economia começou a sofrer com a crise da tecnologia da internet. E composto com a questão regulatória de incentivos hipotecas, com juros muito baratos, o que você viu foi que o mercado imobiliário começou a ser aquecido, porque tinha muito crédito, os preços começaram a subir, e aí quando sobem os preços, você como pessoa física passa a ser um melhor crédito para o banco, então você pode pegar essa tua hipoteca, o teu direito que você tem na propriedade, e pegar mais empréstimos, ou seja, você passou a ter uma dinâmica de aumento de crédito em alta velocidade, que fez com que os preços subissem muito, né? Só que os preços que subiram não foram, não só pelo que eu estou citando, mas por vários outros motivos,
não subiram os preços de produtos ao consumidor, que é o que a gente costuma medir, que o Banco Central toma como a meta de política pública, é o preço ao consumidor. O que subiram foram os preços de ativos, né, principalmente hipotecas, mas no mundo inteiro você teve uma grande subida de preços de todo tipo de ativo, desde a gente viu aqui no Brasil, ações no Brasil, títulos de dívida externa de tudo quanto é país, ou seja, essa bolha criada pelo Banco Central americano foi uma bolha que contaminou todas as classes ativas no mundo inteiro, só que não causou inflação, e aí foi por causa de um outro fator que a China estava produzindo cada vez mais, e continua até em certo grau, mas naquela época com mão de obra muito barata, estava conseguindo aumentar a produção muito rapidamente e baixar o preço de tudo aquilo que a gente compra no dia a dia, DVDs e coisas do tipo eletrônicos, então tinha uma pressão muito baixista de preço, deflacionista, por conta da China. Então e também as pessoas não estavam consumindo muito mais produtos ao consumidor, estavam aumentando o consumo, mas na verdade elas estavam investindo nesses ativos de longo prazo. Então o Banco Central bobeou, o Banco Central americano. O Greenspan começou a desconfiar que podia ter um problema lá por 2006, quando ele falou aquela frase da exuberância irracional, mas não fazia nada sobre isso, né? Houve o livro do Shiller logo em seguida também, acho que foi logo antes do Greenspan falar, agora não me lembro a ordem, exuberância irracional, alertando, né, que essa crise estava por vir. Os economistas da escola austríaca também vinham alertando que esses juros baixos por muito tempo estavam causando esse efeito complicado de aumento de preço, aumento de crédito, etc. Só que o Banco Central demorou a agir. Quando começou a agir, em 2005, por aí, começou a subir os juros, subiu muito lentamente, muito devagar, mas mesmo sendo lentamente e devagar, foi o suficiente para detonar a crise. Porque, no fundo, você como tomador de crédito, né, você começa a ter problema quando o que você tem que pagar de juros e amortização não cabe mais no bolso. E se você pegar um gráfico de quanto, em relação à sua renda, quanto estava comprometido com amortização e juros, foi em torno de 2007 que se chegou no mesmo nível da Grande Depressão em 29. Então foi justamente quando acabou o bolso, né, que detonou-se a crise, né? E aí você teve em 2007, aliás, a crise não tem 5 anos, ela tem 6 anos. Não sei porque as pessoas teimam em insistir que o evento foi a quebra da Lehman em 15 de setembro de 2008, mas na verdade a crise começou em 2007, quando fundos do Banco Paribas, em julho de 2007, quebraram, uma série de outros bancos começaram a ter problema com fundos, e no dia 8 de agosto de 2007, eu sei todas essas datas porque, como eu invisto no mercado financeiro, eu sei exatamente o que aconteceu a cada dia, mas no dia 8 de agosto de 2007 houve uma injeção já pelo Banco Central Europeu de 130 bilhões de dólares no sistema, para socorrer os bancos, já em 2007. Né? E nesse momento você viu que, eu pelo menos percebi que a coisa estava extremamente complicada, estava faltando liquidez no mercado interbancário, ou seja, de empréstimos entre bancos, né? E isso estava refletido num indicador que eu acompanhava, que é o debt spread, né? Que mostra o risco de crédito dos bancos, que vinha crescendo consistentemente e ali, na média, só para vocês terem uma noção, historicamente esse debt spread ele era 20 pontos, né? Ao longo do mês de julho ele saiu de 20 para 40, e chegou em 8 de agosto, se eu não me engano, a 80, 90 pontos. E aí, nesse momento, eu percebi que a gente estava numa crise extremamente complicada, séria e inédita, na verdade. Bom, mas em 2007 começou essa crise, e em 2008 quebrou a Bear Stearns em março, depois uma série de outras complicações com as agências hipotecárias semi-oficiais, que culminaram na quebra da Lehman Brothers em 15 de setembro de 2008, que é considerado, vamos dizer, o aniversário da crise. E isso causou, como a Lehman não foi salva pelo Federal Reserve, pelo Banco Central americano, houve um pânico muito grande, com razão, porque como os bancos, como eu expliquei, estão sempre, né, no fio da navalha, em tese quebrados.
Então, quando quebrou um dos bancos, né, o que você faria como depositante? Certamente, por via das dúvidas, né, resolveria sacar o seu dinheiro de outros bancos. Né, e não é à toa que detonou, então, uma grande crise que só foi contida quando o Banco Central americano salvou todo mundo, né, com dinheiro público. Né? Então salvaram os bancos, a IG, estatizaram a Fannie Mae, Freddie Mac, todo mundo. Quer dizer, quando o governo americano colocou um cheque trilionário, vários trilhões de dólares, deu uma acalmada. Só que, se você raciocinar, aí é que vem um problema de verdade. Porque você não está deixando o capitalismo funcionar e as coisas quebrarem para você ver, então, quem é sólido, quem não é, e deixar o sistema recuperar. O que eles fizeram foi só passar o problema para o próximo nível, ou empurrar para debaixo do tapete. Eles salvaram todo mundo, mas passaram a se endividar como governo muito fortemente. Então, na época, a dívida dos Estados Unidos em relação ao PIB era em torno de 50%, hoje já está perto de 90%, que é considerado um nível, né, o famoso paper, agora controverso, porque teve umas notícias essa semana sobre esse paper, o paper do Rogoff e da Carmen Reinhardt, que diz que acima de 90% de dívida você passa a ter um problema de crescimento, você compromete o crescimento da economia quando o governo passa a ter um nível de dívida muito alto. Né? Então, os Estados Unidos, a partir de 2008, passaram a ter déficit público anual de cerca de 10% do PIB. Então, a cada ano saía de 50% do PIB a dívida total para 60%, no próximo ano para 70%, já estamos no quinto ano, né? Então, 90%. Né? Então, isso aconteceu também nos outros países, né? Na Europa e alguns países menores, periféricos, que estavam abusando mais desse negócio de juros baixos, barato, crédito fácil, foram os primeiros a capitular. E aí emendou a crise financeira americana na crise soberana de 2010 europeia. Né? Então, o que a gente está vendo, e depois eu continuo, vou passar a palavra já, o que a gente está vendo é uma continuação da crise, através da contaminação dos governos, por causa do endividamento alto. As soluções, as políticas públicas que foram feitas aparentemente não estão funcionando, basicamente é mais juros baixos e injeção forçada de dinheiro no sistema, criação de crédito e déficit público mesmo, ou seja, uma solução keynesiana típica de déficit público e até posso chamar monetarista, porque os monetaristas defendem que você não pode deixar a quantidade de crédito e moeda na economia cair, porque na opinião deles essa é a causa de toda a depressão, toda a recessão. Então você não pode deixar cair. Até para não deixar cair, então os bancos centrais ficam injetando dinheiro para não deixar cair. Né? E a gente acha que isso é um erro. A gente, que eu estou querendo dizer, imagino que todos na mesa aqui concordam, que são os especialistas da escola austríaca que consideram que você está só mascarando o problema e está só adiando e transferindo a conta um pouco mais para frente para uma conta muito maior, se você não deixa o sistema funcionar. Ou seja, em suma, uma culminação de regulamentação pública, falha, por definição falha, estava conversando com a Fátima do Banco Central, está aqui, sobre essa questão de Basileia e como a Basileia e os bancos centrais se comportam para supervisionar o sistema, estão sempre atrasados em relação ao que os bancos fazem. Uma regra simples não é capaz de segurar os bancos, né? Então, a culminação de não deixar o mercado funcionar com regulamentação atrasada, com juros baixos, culminou numa crise que agora virou uma crise soberana e a gente vai discutir um pouco mais para frente o que está acontecendo hoje. Eu vou pegar o gancho direto dessa parte. O Hélio fez a parte difícil de explicar as tecnicalidades da situação. Eu vou só fazer um panorama rapidinho aqui. Tanto a crise americana quanto a crise europeia, elas têm a mesma origem e acabaram tendo as mesmas consequências. Ao longo da década de 2000, o Banco Central americano reduziu os juros e estimulou que os bancos emprestassem dinheiro. Esse dinheiro foi parar no setor imobiliário. Várias pessoas se endividaram para comprar imóveis. Na Europa, o Banco Central Europeu fez a mesma coisa. Ele reduziu os juros, os bancos começaram a expandir a oferta monetária, fazendo empréstimos que foram majoritariamente para o setor imobiliário. A Espanha
foi o exemplo mais típico, mais agudo dessa situação. A Irlanda passou a mesma coisa. O setor imobiliário desses países, eles se expandiram violentamente. Ao longo da década, a coisa foi indo, o dinheiro continuou sendo injetado, indo para o setor imobiliário, os preços dos imóveis foram subindo, os investimentos no setor imobiliário foram subindo por causa dessa subida de preço, porque eles viram que haveria retorno se você aplicasse lá, até que, a um dado momento, a partir de 2007, a inflação de preços gerada por essa injeção de dinheiro na economia, ela começou a ficar um pouco fora de controle. Mas no caso lá é 4%, assim, eles já ficam um pouco desesperados. Aqui a gente está acostumado, lá 4% já é o suficiente. Então, o banco, tanto o Fed quanto o Banco Central Europeu, começaram a elevar os juros para dar uma resfriada nesse mercado. Só que no que eles fizeram isso, várias pessoas que estavam endividadas pagando hipotecas, como os juros das hipotecas subiram, elas começaram a dar calote. No que deram calote, os bancos começaram a ter um problema contábil, porque você olha o balancete de um banco, aqui no lado esquerdo é o ativo, no lado direito é o passivo, se os empréstimos que os bancos fizeram para o setor imobiliário, se eles começam a ter calote, o valor dos ativos despenca. E em termos contábeis, o valor do ativo tem que ser igual ao passivo. Se o ativo caiu, o passivo vai ter que cair. E no sistema bancário, passivo significa contas, pode ser conta corrente, conta poupança e depósitos a prazo. Então, se o ativo caiu, o banco vai ter que reduzir o passivo. E ele reduz passivo não concedendo mais crédito, porque se ele concede crédito, o passivo aumenta. Se o ativo caiu, ele tem que reduzir o passivo. Para reduzir o passivo, ele tem que contrair os depósitos bancários que existem na economia e não fazer mais nenhum outro empréstimo. Isso gerou a súbita recessão da economia, porque a quantidade de dinheiro da economia que vinha crescendo, repentinamente parou de crescer. Em alguns países ela encolheu. No caso da Irlanda e da Espanha, eles estão em deflação monetária. A quantidade de dinheiro na economia diminuiu. E a causa disso é porque os bancos viraram zumbis. Se o ativo deles despencou porque eles tomaram calote, eles não têm como expandir o passivo. E se o banco não expande o passivo, a oferta monetária na economia não aumenta. E hoje, no nosso atual arranjo financeiro, que você tem os preços não caem, sindicatos não aceitam reajuste de salário para baixo, se há uma deflação monetária, mas os preços e os salários não caem, a economia entra em recessão. E ela não vai sair dessa recessão enquanto essa oferta monetária estiver em queda. E é isso que está acontecendo hoje na Irlanda, na Espanha, em Portugal, na Itália e principalmente na Grécia. A situação da Grécia é feia, porque a deflação monetária da Grécia foi intensa. Então, tem um ponto aí que eu mudei radicalmente de opinião. Antigamente assim, um ano atrás, eu imaginava que essas injeções que o Fed e o Banco Central Europeu estão fazendo nos bancos para socorrê-los, eu achava que ela geraria hiperinflação. Hoje eu mudei de ideia simplesmente porque gerar hiperinflação não é do interesse dos bancos. Funciona o seguinte, aqui no Brasil, por exemplo, na década de 70, 80 e 90, a gente tinha hiperinflação porque os bancos centrais, eles podiam jogar dinheiro diretamente na economia. O Banco Central imprimia dinheiro, dava para o Tesouro e o Tesouro imediatamente gastava e esse dinheiro entrava na economia. Então, esse é um arranjo inerentemente hiperinflacionário. Todas as hiperinflações que a gente teve no mundo ocorreram sob esse arranjo, que o Banco Central podia jogar dinheiro diretamente na economia. A Alemanha em 23 foi assim, todos os países do pós-guerra, a Hungria que teve uma hiperinflação violenta, a Iugoslávia na década de 90, todas essas hiperinflações ocorreram em arranjo em que o Banco Central joga dinheiro na economia. Atualmente, nos países mais desenvolvidos, inclusive no Brasil, o Banco Central não pode fazer isso. O Banco Central não pode comprar títulos diretos do Tesouro, ele não pode jogar direto dinheiro da economia. Ele tem que jogar esse dinheiro no setor bancário. E vai depender dos bancos se eles vão jogar esse dinheiro na economia ou não. Então, se você é um banqueiro, você não tem interesse nenhum em fazer hiperinflação, porque você empresta o dinheiro. De repente, você começa a gerar hiperinflação, o dinheiro que você vai receber de volta, quando os empréstimos forem quitados, não tem valor nenhum. Seus ativos vão ficar depreciados. Fora que uma hiperinflação também estimula alguns calotes. Então, ao meu ver, eu não sei se o pessoal concorda comigo aqui, eu não vejo que seja do interesse dos bancos americanos gerar essa hiperinflação, que está totalmente na mão deles. E na Europa a situação é ainda pior, porque o que está acontecendo nos PIGS, nos países ali do Mediterrâneo, é deflação monetária. A causa da recessão deles é porque a quantidade de dinheiro da economia está caindo, mas há aquela rigidez de preços.
Se a quantidade de dinheiro cai, mas os preços estão parados ali, o volume de gastos vai diminuir, os investimentos vão diminuir porque não há nenhuma perspectiva de que haverá aumento na demanda no futuro. E enquanto essa situação de bancos zumbis que não podem expandir o crédito não for resolvida, não tem como a Europa